Vamos mergulhar numa história real. Pense numa escola pública em São Paulo. A imagem que vem à mente talvez seja de cadeiras quebradas, de vazão escolar. Mas, em meio a tudo isso, existe um plano inovador. Essa análise é sobre uma reunião que busca transformar uma dura realidade. E não com simples doações, mas com empoderamento. A grande pergunta é, por onde é que se começa? Olha, essa analogia do diretor da escola, o professor Anderson, é muito forte. Ele se sente como um morador de rua convidado para um banquete. É tanto para fazer que ele nem sabe por onde começar. Esse sentimento de estar sobrecarregado é o nosso ponto de partida para entender a dimensão desse desafio. Então, para a gente entender a solução que está sendo proposta, primeiro a gente precisa conhecer o cenário. Vamos mergulhar de cabeça na realidade do dia a dia dessa escola. Então vamos conhecer a Escola Estadual Professora Iná Jacide Castro Aguiar. Ela fica em São Mateus, uma área de alta vulnerabilidade social. E a escola, claro, reflete seu entorno. Violência, drogas, uma evasão escolar altíssima, tudo isso faz parte do cotidiano. A infraestrutura, bem precária, para ter uma ideia, faltam até cadeiras. E no meio disso tudo está o professor Anderson. Ele está no cargo há só 6 meses, mas já está buscando um jeito de mudar as coisas. E aqui a gente vê a história completa, os dois lados da moeda. De um lado, a realidade nua e crua, vulnerabilidade alta, infraestrutura caindo aos pedaços. E olha só esse dado, 40% de rotatividade de professores. Imagina, isso impede qualquer projeto de longo prazo. É um eterno recomeçar. Mas do outro lado tem uma faísca de esperança. Um diretor super engajado, a escola se abrindo para parcerias inovadoras e o mais incrível de tudo, uma aluna que saiu desse cenário para ganhar uma bolsa na Austrália. Ela superou 3 milhões de concorrentes. Então o potencial existe e é enorme. Ele só está soterrado. Com esse cenário de contrastes bem claro, a equipe foi para o próximo passo, o diagnóstico. O objetivo aqui não era só listar os problemas, mas também encontrar as oportunidades que estavam ali, escondidas. Esse mapa mental aqui é como se fosse um verdadeiro raio-x da escola. Ele mostra não só as fraturas, que são os desafios, mas também os órgãos vitais, ou seja, as oportunidades. É uma visão completa de todo o ecossistema que vai guiar a estratégia de ação a partir de agora. E os desafios, olha, são profundos. Vão desde o físico, como as carteiras quebradas e a falta de material, até o humano, com essa rotatividade altíssima de professores. A burocracia, que muitas vezes proíbe projetos criativos, e a desconexão dos professores com a comunidade local só pioram a situação. E por baixo de tudo isso tem um risco estratégico muito grande, o de que a ajuda de fora acabe criando dependência em vez de autonomia. Mas mesmo com tantos desafios, o diagnóstico encontrou verdadeiros tesouros escondidos. O Grêmio Estudantil, por exemplo, é uma força adormecida pronta para ser despertada. Já existem alunos com perfil de liderança ali dentro. Aquela área verde imensa da escola é um laboratório em potencial. E ainda tem todo um capital humano na comunidade, com ex-alunos, empresas locais. Tudo isso está ali, só esperando para ser ativado. Bem, um diagnóstico tão complexo assim exige uma filosofia de ação diferente, né? Então a reunião mudou o foco. A questão não era mais o que fazer, mas sim como fazer. A proposta interessante para a escola Iná vai ser encontrada na Iná. Essa frase do Fernando, da Link Tecnologia Social, resume perfeitamente a filosofia do projeto. A ideia não é chegar com uma solução pronta, de fora para dentro. É o contrário, é atuar como um catalisador para que a própria comunidade escolar, alunos, professores, a gestão, descubra e construa suas próprias saídas. E essa filosofia se traduz em 4 princípios bem estratégicos. Primeiro, começar pequeno, com um núcleo engajado para ganhar atração. Segundo, chegar de mãos vazias, sem soluções prontas. O plano tem que ser criado junto com quem vive a realidade da escola. Terceiro, permitir um crescimento orgânico, algo que seja sustentável de verdade. E quarto, que é um ponto-chave, focar em ações de baixo atrito, ou seja, coisas que não esbarrem na burocracia e que gerem resultados rápidos para animar todo mundo. Então, fica bem claro o ponto central de tudo isso. Não é caridade, é empoderamento. O objetivo não é chegar lá doando caixas com soluções, mas sim fornecer ferramentas para que a própria comunidade construa o futuro que ela quer. É a grande diferença entre consertar algo para alguém e ensinar alguém a construir. Ok, com a filosofia e a estratégia definidas, a reunião foi para a parte prática, o plano de ação. Quais são os primeiríssimos passos para tirar essa visão toda do papel?
E o plano de ação é para já, bem ágil. Na primeira semana, a equipe vai analisar o território, enquanto o diretor já começa a mapear os primeiros aliados. Na segunda semana, uma nova reunião para aprofundar o plano. Ao mesmo tempo, já começa a ativação de voluntários da própria comunidade. A visão é de longo prazo, claro. Já se mira a inclusão da escola numa conferência em 2026, mas as ações são imediatas. É mão na massa. E a gente termina com essa provocação que resume o dilema central de toda essa história. Diante de necessidades tão concretas como a falta de uma cadeira para sentar e tão profundas como a necessidade de acreditar no próprio potencial, por onde se começa a mudança? A resposta talvez não seja escolher um ou outro, mas sim entender como as duas coisas estão completamente conectadas.